Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre adoração ao Santíssimo. Esse foi um vídeo que muitas pessoas pediram que eu fizesse com algumas orientações sobre adoração ao Santíssimo. Então vamos lá trazer algumas orientações sobre adoração. Primeiramente, eu quero lembrar que a adoração ao Santíssimo é um procedimento altamente recomendado pela Igreja. Ele faz muito bem, faz bem espiritualmente, ele fortalece a nossa fé, é um momento profundo de oração. Que nós possamos sempre participar de momentos de adoração ao Santíssimo. Então, aqui algumas recomendações. Quem é que pode fazer adoração ao Santíssimo? Todas as pessoas, indistintamente. Basta querer, você pode participar de uma adoração ao Santíssimo. Agora, quem coordena uma oração ao Santíssimo, ou melhor, uma adoração ao Santíssimo, quem organiza, quem expõe o Santíssimo, aí sim não é qualquer pessoa. Pode ser um bispo, um padre, um diácono ou mesmo um leigo, ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Qual que é a diferença da adoração feita, coordenada por um ministro ordenado e por um ministro leigo? Muita gente tem essa dúvida. A diferença fundamental é que o ministro ordenado, ele dá a bênção com o Santíssimo. Já o ministro extraordinário, ele não pode dar a bênção com o Santíssimo. Bom, para a adoração ao Santíssimo, é bom lembrar que existem duas formas de adoração ao Santíssimo. A adoração simples e a adoração solene. Qual é a diferença da adoração simples para a adoração ao Santíssimo solene? A simples, ela é feita com o Santíssimo no cibório, na âmbula. Cibório e âmbula é a mesma coisa, é o recipiente que porta o Santíssimo, a hóstia consagrada. Então, a adoração simples, o ministro, seja ele ordinário ou extraordinário, ele pega a âmbula e a coloca sobre o altar, sobre um corporal. O Santíssimo, essa adoração com o Santíssimo na âmbula é uma adoração simples. Já a adoração solene, o Santíssimo ele está no ostensório, ele está exposto no ostensório ou custódia, aquela peça que coloca-se o Santíssimo visível sobre o altar, chama-se ostensório ou custódia. Então, sempre que for uma adoração solene, o Santíssimo precisa estar no ostensório. Para a adoração solene, o ministro, no caso o padre ou o diácono, ele usa a capa pluvial, além dos paramentos indicados, ele usa a capa pluvial e o véu humeral para a hora da bênção com o Santíssimo. Já na adoração simples, não se precisa usar capa pluvial nem véu humeral, é opcional. A adoração solene não, ela precisa ser utilizada. Outra coisa que é recomendado, obrigatório na adoração solene é o incenso, enquanto que na adoração simples não precisa ter incenso. Então tem esse dado também. Em ambas as formas de adoração, segue-se sempre o seguinte esquema: a exposição, a adoração, a bênção e a reposição. Então, são
4 momentos de uma adoração. Ele sempre precisa ter esses 4 momentos. O momento da exposição do Santíssimo, que tem um ritual, o momento da adoração, que é o mais longo. Vale lembrar que é importante não passar de 1 hora de adoração. Há lugares que faz 2, 3 horas e há lugares também que tem adoração perpétua. A adoração perpétua são aquelas igrejas previamente estabelecidas pelo bispo, onde se tem adoração 24 horas, onde o Santíssimo fica exposto 24 horas e 24 horas tem pessoas em adoração ao Santíssimo. Quando o Santíssimo está exposto, precisa ter pessoas ali em adoração. Você não vai expor o Santíssimo e deixá-lo sozinho, sem ninguém, não tem sentido. Então, numa adoração perpétua, por exemplo, há um rodízio de pessoas o tempo todo. Isso, por exemplo, numa grande cidade. São Paulo tem uma igreja que eu não me lembro agora o nome dela, acho que fica ali no bairro de Santa Efigênia, se não me engano, que tem adoração perpétua, pelo menos tinha uma época, eu creio que ainda existe. Então, nessas igrejas, elas ficam abertas o tempo todo e o tempo todo há pessoas ali em adoração. Então, onde tem um fluxo grande de pessoas, é possível fazer isso. Então, vale lembrar esses 4 momentos. O momento mais longo é o momento da adoração, depois vem a bênção com o Santíssimo, a bênção final, se for só uma adoração simples, não for solene, se for solene, uma bênção com o Santíssimo, e o ritual da reposição do Santíssimo lá para o tabernáculo. Então, esses 4 momentos. Lembrando que o ponto central, um pouquinho mais longo, é o momento da adoração. Então, a exposição simples, ela pode ser feita também por um sacerdote, mas também por um leigo. Já a adoração solene, não. A adoração solene, ela sempre deve ser feita por um sacerdote ou ministro ordenado, seja ele sacerdote ou diácono. Eu quero falar um pouquinho sobre o espaço da adoração, o espaço para a exposição do Santíssimo e alguns complementos relacionados ao espaço. O lugar mais indicado para adoração ao Santíssimo é a igreja, mas nada impede também que tenha um outro lugar apropriado, uma sala previamente preparada, adequada para a adoração, criando-se ali um ambiente digno, um ambiente orante. Então, se não for na igreja, pode ser também numa sala ou num outro espaço, aonde se confira a ele a dignidade de um espaço para adoração ao Santíssimo. Recomenda-se que tenha pelo menos 2 velas aonde o Santíssimo estiver exposto. E ele deve estar sempre sobre o corporal ou então sobre um suporte. Esse suporte pode ser o baldaquino. O baldaquino é um suporte geralmente para adoração solene, onde se coloca ali sobre ele o ostensório com a hóstia consagrada, com o Santíssimo para adoração. E depois, utilização do incenso, quando é adoração solene. Não sendo adoração solene, não precisa colocar incenso. Aqueles que estão coordenando a celebração, a adoração, devem estar vestidos apropriadamente. Então, quem dirige a adoração deve estar com vestes próprias para a adoração, bem como a equipe que estiver auxiliando o sacerdote ou o ministro extraordinário que estiver ali coordenando a adoração, a celebração de adoração. O rito da exposição é da seguinte maneira. Então, começando ali pelos ritos iniciais, que é a primeira parte. Então, busca-se lá no sacrário o Santíssimo, e o Santíssimo pode ser buscado por um ministro extraordinário ou pelo sacerdote. Coloca o Santíssimo no ostensório ou custódio, né, como eu disse, que é o mesmo nome, a mesma peça, ajoelha-se e entoa-se naquele momento um hino apropriado.
como por exemplo, Adoro-te, Devoto. Esse é um canto apropriado para esse momento inicial da adoração ao Santíssimo. Adoro-te, devoto-te. Depois também tem, nesse momento, pode ser feita algumas orações para adoração, para o início da adoração que vai começar. A adoração, o momento de adoração, geralmente é um momento livre, né? Então, nesse momento, pode rezar o terço, pode ficar em silêncio, deve ficar em silêncio. Toda adoração, ela deve propiciar um momento de silêncio, um momento de contemplação, de oração em silêncio, olhando para o Santíssimo, diante do Santíssimo. Então, vale a pena destacar esses momentos de adoração pessoal, de oração individual, de oração silenciosa. Pode-se ler também o Evangelho durante a adoração, cantar cantos apropriados, cantos de louvor, intercalar orações com cantos. Pode-se fazer momentos de preces, pode-se rezar também o ofício da liturgia, das horas. Sempre é importante ter uma postura orante durante a adoração. Por isso que a adoração não é momento para fazer palestras, para fazer grandes pregações, como se tivesse num outro momento, como se o Santíssimo não estivesse exposto, porque se alguém estiver fazendo grandes pregações, o Santíssimo fica em segundo plano e ele deve estar sempre em primeiro plano na adoração. Fazer algum ato que não seja de oração, evitar pregações, como eu disse, evitar atitudes que contêm exageros, tem que ser uma postura orante, como eu disse, né? Então, o rito, o momento da adoração, que é o corpo da celebração, é um momento muito livre. Cada equipe deve preparar como achar melhor, não existe um rigor na orientação desse momento, mas sempre o bom senso é que deve contar, né? Lembrando que é momento de oração, que Jesus Eucarístico está exposto naquele momento e que deve-se ter o máximo de respeito ali com o Santíssimo. Então, essa postura é importante que se tenha quem está fazendo, coordenando e quem está participando de uma adoração ao Santíssimo. Depois vem o momento da bênção. Após a adoração vem a bênção, que já está aí chegando nos finalmente da adoração. Nessa hora, todos de joelhos, cantam diante do Santíssimo um canto, um hino eucarístico, né? Como, por exemplo, o mais indicado nesse momento é o Tantum Ergo, que é o tão sublime sacramento. Lá na segunda estrofe, quem dirige nessa hora se levanta com o Santíssimo e ali então os fiéis vão permanecer de joelho enquanto ele incensa o Santíssimo. E cantando, então, o tão sublime sacramento, incensando o Santíssimo e os participantes todos de joelhos nesse momento. Depois de incensar, aí pode novamente cantar mais outras estrofes do canto, o Tantum Ergo ou tão sublime sacramento. E aí então o ministro que está coordenando, o padre no caso, né, ele vai dizer: do céu lhe destes o pão. E aí, então, em seguida, oremos, todos vão responder, quando ele disser do céu nos destes o pão, lhe destes o pão, e aí a assembleia, aqueles que estiverem participando, vão responder que contém todo sabor, aí ele vai dizer, oremos, e vai dizer aquela oração, Senhor Jesus Cristo, que nesse adorável sacramento, e aí continua a oração. Terminando sempre a oração com aquela fórmula, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, e todos os presentes nesse momento respondem amém.
Aí o acólito, que está auxiliando o presidente da celebração, da adoração, ele coloca o véu humeral sobre ele por cima da capa pluvial. Segurando o ostensório com o véu humeral, o ministro, então, auxiliado pelo acólito, ele vai abençoar a todos com o Santíssimo Sacramento, que é incensado segundo as rubricas lá do orientação do Código de Direito Canônico, do documento da Igreja. Então, ali faz a incensação do Santíssimo. Em seguida, pode-se rezar algumas preces, conforme a devoção pessoal. No Brasil, sempre costuma-se rezar o Bendito seja Deus. E nessas preces, o ministro fica ajoelhado, as pessoas podem ficar ajoelhadas também, nesses ritos finais da adoração ao Santíssimo. E aí, então, terminada a bênção com o Santíssimo, esses momentos de adoração, aí é o momento da reposição e encerramento da adoração. Os ministros e os acólitos se levantam, o ministro abre a luneta do ostensório, ele pega o Santíssimo, coloca de volta no cibório e guarda lá no tabernáculo. Enquanto isso, pode-se cantar um canto aí de encerramento do momento de adoração. Então, como eu disse antes, adoração, o tempo ideal para o momento de adoração é 1 hora, pode se estender um pouco mais, se quiser também, mas se ficar muito longo, as pessoas podem se cansar, podem até banalizar ou desvalorizar esse momento. Por isso que 1 hora é um tempo ideal para uma adoração ao Santíssimo. Sempre bom ter um roteiro previamente estipulado dos passos a serem dados, sobretudo do momento da oração e, como eu disse, reforçando, sempre conferindo nesse momento um tempo de silêncio, de meditação, que é muito valioso. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.